Bem-vindos todos. Bom, nesse episódio vamos mostrar aqui como resolver uma mola degressiva. O que é uma mola degressiva? Nós temos aí disponível no mercado molas constantes, né, que a constante elástica da mola não muda, a progressiva, aquela que aumenta com o deslocamento, e as degressivas, que é quando diminui com o deslocamento. Ela pode ser feita constante, na verdade, uma das aplicações interessantes dela é que ela pode ser diminuída até ficar quase constante num intervalo pequeno de deslocamentos. Então você consegue garantir, por exemplo, que selos sejam energizados de uma certa intensidade, independente de quanto desgaste ou quanto deslocamento eles apresentem ao longo da vida. Esses efeitos também podem ser conseguidos com sistemas de vantagem mecânica ou desvantagem mecânica, são mecanismos específicos para isso. Mas aqui, nessa mola que a gente vai analisar, o processo é totalmente dependente exclusivamente do design da mola. Então, vamos ver como é que é. É uma mola de disco. Eu peguei essa tabela aqui de um fabricante chamado Hausermann, esse gráfico, né? E o nosso objetivo aqui vai ser reproduzir a mola com estas proporções aqui, com essa característica, né, para poder fazer esse platô aqui no meio. Então, o que está grafado aqui é a proporção entre a primeira altura, né, a altura inicial aqui da face, em relação à espessura. Então, se a altura for a raiz de 2 vezes a espessura, o que se espera é que ela se comporte dessa forma aqui, né? Tem nos outros casos, né, você tem uma progressão enorme, né, cresce muito, depois diminui a força com o deslocamento, mas o que eu quero é essa raiz de 2 aqui. A geometria é bastante simples, né, ela vai depender só de determinar raio interno, raio externo, espessura e esse primeiro avanço, né, primeira altura aqui. Então vamos ver como isso foi feito. Bom, aqui no módulo de geometria eu fiz um pequeno esboço, foi só uma linha para representar essa face inferior. Determinei um vetor aqui, né, onde essa linha vai ser extrudada para gerar essa superfície. O modelo permite usar aproximação axissimétrica, né, eu vou me aproveitar disso. E para que eu consiga fazer um estudo paramétrico disso, né, tem um detalhe que eu não falei no início. Os catálogos da Hausermann, desses fabricantes, eles não têm dimensões exatas de molas e propriedades específicas de molas. Eles têm uma coisa mais genérica. O que me dá a impressão de que isso é um dispositivo que tem que ser projetado caso a caso, porque é muito difícil alcançar aquelas características. Bom, então vamos ver aqui como que eu fiz para transformar isso num estudo parametrizado. Eu exportei, né, depois de fazer o desenho uma vez, eu exportei aqui o script do estudo, usei essa função e gerei um script que está aberto aqui e fiz as edições necessárias, né? Então, no início aqui, né, você altera os valores da geração daquele esboço, RI H0, no primeiro ponto, segue aqui um segmento, né, para o R externo e o Y0, e então cria o vetor, né, com a direção correta, né, ortogonal àquela primeira face, faz a expansão. Já mudei aqui os nomes dos grupos internos, né, de vértices e arestas, e então consigo gerar aqui uma parametrização dessa geração de geometria. Não preciso ficar mexendo tudo, eu só
movo os números aqui e executo mais uma vez. Lembrando que isso aqui também tem a parte de malha, certo? Então vamos voltar aqui para a malha, só mostrando aqui como é que ela ficou. E já vamos para a parte do Aster para fazer o estudo em si. Bom, já aqui no Aster, né, o início é padrão, né? Lê a malha, atribui o modelo, nesse caso aqui é um axis simétrico. Então, o eixo Y refere-se a um eixo axial, o eixo X é o raio e o Z vira ângulo. Aqui, definir o material, atribuir o material, tudo igual ao que se faz sempre, né? A função rampa aqui, né, para atribuir o deslocamento lentamente. Lista de instantes de tempo aqui, né, com o tratamento de erro. E tem algumas coisas aqui para lidar com uma maneira como eu vou colocar a movimentação a compressão dessa mola, né? Que já eu vou explicar como vai ser. Então, condições de contorno. Primeiro, ponto fixo. Esse lado de cá, né, dy igual a zero. Ele não se mexe nessa direção, mas pode se mexer na direção radial. O deslocamento é nesse nó aqui, numa das formas. O contato ele vai ser colocado como opção de ligação unilateral. Essa ligação unilateral ela faz o quê? Ela não põe um corpo em contato com o outro, né? Mas ela põe uma superfície de restrição virtual que todos os nós da sua superfície alvo precisam obedecer, né? Então eu vou atribuir coeficientes incógnitas do problema na dependência aqui de uma função, né? Então isso aqui é considerado o coeficiente de multiplicação e isso aqui é o coeficiente imposto. Abaixo disso, então, me referindo aqui, né? Essa superfície virtual vai ser posta aqui em cima, né? Reta, tem uma altura que depende no tempo. E eu vou chamar aqui de y a coordenada de um nó específico. Então eu vou restringir esses nós aqui a sempre ficar abaixo dessa superfície. Então quando ela vier descendo, todos os nós dessa superfície aqui vão descer junto. Isso vai ser colocado nesse formato aqui, né? Minha coordenada mais o deslocamento que esses nós podem sofrer sempre vai estar abaixo do h de t. Então esta é a expressão final, né? O coeficiente é 1, a incógnita é o dy e a função forçada é a expressão aqui que dá essa descida dessa superfície virtual menos a coordenada do nó. Então voltando aqui para o Aster. Isso tudo explicado, eu tenho aqui a fórmula que foi gerada aqui nessa opção. Acho que fica melhor ver aqui na edição de texto. Está aqui. Parâmetro instante e y. Então eu tenho aqui a coordenada inicial, né, daquela superfície de referência, a coordenada final, né, botei uma folguinha aqui para ele não socar, não comprimir o material da mola no disco, e aqui a coordenada. Então ele vai colocar isso aqui como a função forçada lá daquela expressão. Do lado de cá, o coeficiente forçado, né, é uma constante, né, definir aqui uma constante é 1, como dito antes. Então o que eu vou ter? Vou ter duas maneiras de fazer essa mola descer, né? Ou eu desço esse ponto aqui, ou estabeleço uma superfície virtual que vai comprimindo a mola. Para lidar com esses dois casos, eu fiz duas resoluções aqui, né, de não linear, no stat não linear, uma dependendo do deslocamento e outra da ligação unilateral. E depois fiz aqui o tratamento de campo e aqui
a tabela, né? Essa tabela de extração de dados que eu vou usar para gerar os gráficos comparativos, né? Tem aqui 4 extrações. Eu faço primeiro, naquele resultado que eu tiro, fazendo só o deslocamento do nó. Eu pego o deslocamento do nó VB, que é a condição de contorno, e pego aqui a reação no nó VD, que é esse nozinho daqui de baixo, onde está a restrição de Y, né? Então isso aqui vai ser a força também gerada aqui pela compressão da mola. E fiz a mesma coisa com a situação no caso que eu rodei usando a ligação unilateral. Isso tudo feito. Bom, eu já rodei o caso aqui, já tirei aqui a impressão dessa tabela, né? Aqui todo o histórico. E a tabela está aqui, já posta numa planilha. Fiz aqui uns tratamentos, né? Tem colunas ocultas aqui. Já gerei aqui uma correção no sinal. E fiz aqui os 2 gráficos, né, com relação aos dois tratamentos possíveis, né? O deslocamento do nó, só aqui em azul, e o uso da ligação unilateral aqui em laranja. Como dá para ver, né, com o nó realmente está indo para o comportamento teórico, né, que é achar que é um platô, e com a ligação unilateral ele vai para a segunda fase, né, aquela fase de crescimento antes, né, sem formar exatamente um platô. Tem uma fase que ele baixa variação, mas ele vai antes. A segunda me parece mais realista, então vamos dar uma olhada aqui agora no que tem exatamente nesses 2 casos em relação a tensões, né? Já aqui no Paravis, eu vou gerar vetores só de 2 casos, né, do deslocamento e da ligação. Vamos ver se tem alguma diferença crítica com relação ao no caso aqui vai ser o primeiro deslocamento. Eu posso colocar um segundo filtro do mesmo jeito, o Varp Bivector, só que dessa vez com a ligação. Aparentemente não tem nada de diferente. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui o wireframe, filter edges, e aqui o segundo. Os 2 aqui, né? Parece ter surgido uma pequena variação, né? E você vê por quê que um foi para o platô e o outro voltou antes, né? O que usa a ligação, que usa o deslocamento do nó, ele dobra mais, né? Ele é mais flexível, né? Aqui parece que a força foi distribuída ao longo de um espaço maior, né? Perdeu e permitiu uma rigidez maior na mola, né? No caso aqui da ligação unilateral, ele está um pouquinho menos deformado na ligação. Nesses 2 casos, né, tanto um quanto o outro, eu usei lá no CalcChamp o CIEC Elga. Vou tirar daqui. Tanto um quanto o outro. Sem vetores.
Não preciso mais disso. Agora eu vou aplicar o filtro para passar os resultados dos pontos de Gauss para a superfície, né? Que aqui no Mecânica é o Filter to Surface. Tudo bem? Aqui Solve Mises. Bom, o que já dá para ver. Isso aqui está muito fora do limite elástico, então tanto um quanto o outro um pouquinho mais um do que o outro, né, mas muito pouca coisa de diferença, 10% de diferença só, eles já estão bem fora do limite elástico, né? Então esse corpo, na verdade, ele vai plastificar. Para eu evitar isso, eu precisaria pegar essa geometria aqui, modificá-la, né, estender esse raio externo até conseguir manter essas tensões aqui dentro do limite elástico, que aí é que ele consegue ser usado como uma mola realmente, né, na prática, né? Mas isso é um processo que levaria muitas iterações, modificação de geometria, roda de novo e tudo mais. E existe uma maneira de fazer isso de uma forma um pouco mais automática, que vai ser o motivo do próximo episódio do Pedolaster. Ok? Por hora, isso é o que tem para ser mostrado. Eu espero que todos tenham apreciado e agradeço a atenção de todos. Conto com a presença de vocês no próximo episódio e até a próxima. Se você chegou até aqui, provavelmente estava procurando algo como curso de elementos finitos, cálculo estrutural e etc. Eu tenho uma oferta que pode te interessar. Um canal e um curso para te capacitar a usar o Codeaster, um programa de elementos finitos desenvolvido pela EDF, a empresa de energia da França, e que ela usa para projetar as estruturas das usinas nucleares que opera. A EDF colocou essa joia no modo open source. A confiança na qualidade dos resultados produzidos tem que ser muito alta para essa área de aplicação, e o Codeaster mostrou que merece. Esse é o programa que vai te colocar no mercado dos projetos estruturais com uma barreira de entrada baixa e uma ferramenta de respeito. O curso vai te dar os primeiros passos, os que levariam mais tempo para aprender sozinho, e o canal vai te dar alguns refinamentos bem úteis. Mais detalhes na descrição do vídeo. Muito obrigado pela atenção, bem-vindos ao início da jornada e até o próximo passo.